Agora a gente conversa com o pastor Raimundo Mendes, da Igreja Batista, para saber como os evangélicos comemoram esta data. O que a Quaresma representa para os evangélicos, para os fiéis da Igreja Batista? Os fiéis da Igreja Batista nós não comemoramos a Quaresma. Embora eu sabendo o que significa a Quaresma, né, que representa os 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto, mas nós batistas não celebramos a Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Esta nós celebramos, mas a Quaresma não. Tá. Então, assim, quais são os rituais que, por exemplo, na Igreja Católica tem muitos rituais. Tem o Domingo de Ramos, né, tem a questão das penitências, né, da abstenção de carne. Para a Igreja Batista, para os fiéis da Igreja Batista, não faz nenhum desses rituais? Não, nós não celebramos esses rituais, não nos abstemos da carne, né, porque não achamos nenhuma base bíblica para isso, mas também não reprovamos. Quem quiser, não há pecado nenhum nisto. Mas a nossa Páscoa, ela se reserva principalmente ao domingo da ressurreição, que é o primeiro domingo da semana, o dia da ressurreição. Nós celebramos o culto de Páscoa e há muitas igrejas que celebram também a ceia, que a verdadeira Páscoa nossa é a ceia, porque ela é que tem todo o memorial da morte, da ressurreição de Cristo Jesus. Morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, onde tem os elementos que representam tudo isto, o vinho, o pão, e aquilo ali para nós é a Páscoa. Mas também não deixamos de celebrar a Páscoa. Tem ceia na Páscoa, tem comemorações, tem culto de Páscoa, às vezes até apresentação de teatros representando a morte e a ressurreição de Cristo. Então é uma data realmente muito especial, que traz a nós, principalmente nesse período, mais clara a memória daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Mas se resume na morte e ressurreição de Cristo. Exato. Tá, então, toda a Quaresma que começa, que, por exemplo, já começou, né, o período da Quaresma. Na quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas. Então, nesse momento, a igreja, ela vai levando normalmente. Normalmente, nós não celebramos a Quaresma. Mesmo porque, para nós, principalmente nós batistas, o jejum é algo que nós pregamos constantemente, e não só no período da Quaresma, mas a qualquer tempo o crente pode jejuar, e o tempo que for necessário. Certo. Para os católicos, a Semana Santa e o Natal são as principais datas. Para a Igreja Batista, essa data também ela tem uma importância, ela tem um peso muito grande? Tem, com certeza. Tanto a Páscoa como o Natal. O Natal é o nascimento do Salvador e a gente celebra, embora a gente percebe que não foi em dezembro que ele nasceu, mas não importa o dia, o importante é que ele nasceu, e para celebrarmos todos juntos, católicos, evangélicos, todo mundo celebra junto, para que isto seja realmente algo muito importante para todos aqueles que são cristãos. A gente mostrou aqui no programa já a cronologia, né, da Páscoa, a cronologia da Quaresma, que a Igreja Católica institui a data e anualmente, né, tem uma data diferente. Como é que o senhor avalia a escolha dessa data e como é que é a escolha da data, né, da morte e ressurreição de Cristo? Como é que a Igreja Batista administra essas questões? Bem, nós não vemos nenhum mal nessa questão. É uma tradição católica, é uma tradição principalmente católica. Há outras igrejas como a anglicana e outras igrejas que celebram, acho que também tem outras igrejas, não estou lembrando o nome, mas há outras igrejas que, denominada inclusive evangélica, que celebra essa Quaresma. Mas para nós batistas, mais especificamente, algumas outras igrejas como a Assembleia de Deus, Presbiteriana, Cristã Evangélica, que são igrejas chamadas igrejas históricas da mesma linha, nós não celebramos a Quaresma, mas também não reprovamos quem celebra, porque não há nenhum pecado nisto. Mas para nós, o importante mesmo é o período da morte e a ressurreição de Cristo, onde nós celebramos, que é a Páscoa.
Porque é uma história muito marcante de entrega, de amor. Então, os católicos, né, têm essa tradição, né, essa devoção muito grande, né, a esse período. Eu queria que o senhor me falasse um pouco da programação da Igreja Batista da Ressurreição, né, da Páscoa. Quais são os dias, o que acontece, quais são as festas? Normalmente a gente tem ensaio de coral, como por exemplo a segunda igreja, que é a igreja da nossa convenção e da nossa denominação, eles estão ensaiando o coral que celebra, e eles cantam no sábado, no domingo, e às vezes a igreja que começa na sexta-feira a celebração, né? Mas isso depende de igreja e também do seu tamanho, que eles fazem a programação maior, como por exemplo a segunda igreja é uma das maiores igrejas da nossa convenção. Então ele tem um número de pessoas que faz essa participação, tem teatro, tem música, e muitas igrejas começam já na sexta-feira as comemorações da Páscoa, mas isso independe, não é uma coisa, não é uma regra que a gente tem que obedecer, não há nenhuma regra nisso. Tá. Qual é a proposta da Igreja Batista da Ressurreição? A nossa proposta é que a gente viva como se todo dia fosse um dia de celebração da morte e da ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não tivesse morrido por nós na cruz, o que seria de nós? Né? Todos nós estaríamos condenados à morte e ao inferno. Então, o Cristo na cruz, ele morreu a nossa morte. Lá ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Então, quando ele subiu à cruz, aquela morte ali era nossa. Então, que cada dia a gente vive e não se esqueça que Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Infelizmente, a maioria das pessoas vive ignorando isto, como se nunca tivesse acontecido isto, e só traz à memória esse acontecimento na Páscoa, ou seja, na Semana Santa. Mas a gente deve viver dia após dia lembrando que Cristo fez um sacrifício por mim. Então, vale a pena eu prestar atenção nisso cada dia, cada instante. Tem muito católico que não tem um envolvimento, que vê a questão da Quaresma e da Semana Santa mais como um feriado, né, do que um ritual, onde a entrega, a devoção. Os fiéis da Igreja Batista, eles têm essa visão? Tem alguns também que tem mais esses dias para descanso, ou o envolvimento é 100%? Independe. Há muitos que viajam, vão para o interior, vão curtir, porque tem a comida gostosa para esse período, tradição, né, o bacalhau, essas coisas, né? Mas não celebramos, por exemplo, o coelho da Páscoa, essas coisas todas, né? Ovo de chocolate. Mas a Páscoa, ela tem uma simbologia para nós muito especial, nós não abrimos mão disto. Embora a ceia também represente o período da Páscoa, muitos é período de descanso, mas descansa até sábado às vezes, até sexta-feira, mas no final da semana, no domingo, quase 90% dos crentes batistas estão nas suas igrejas celebrando a Páscoa, porque sempre é uma festa muito bonita e muito significativa para nós também. Tá. O católico, né, tem várias encenações, né? A gente mostrou também aqui a encenação do Monte Castelo, tem o grupo Scarlet de Floriano, que tem uma encenação que já é muito famosa. Como é que os fiéis da Igreja Batista vê essas encenações? O senhor falou que tem teatro também, né, na Igreja Batista. Como é que vê a Paixão de Cristo, por exemplo, no teatro, os filmes, que tem muitos filmes, né, contando a história de Jesus Cristo? Como é que você vê essas demonstrações artísticas? É muito importante. Qualquer demonstração artística que traz à memória Cristo, e principalmente a sua morte e ressurreição, é extremamente positiva. Eu gosto sempre de ver o grupo de Floriano, que todo ano tem essa encenação, e a gente admira, porque eles são realmente muito dedicados. Entre nós evangélicos também, há grupos muito dedicados. Há um filme muito bom também, que até quem nos ouve eu posso até indicar, que está passando agora e vai passar no cinema a quarta temporada, que é o The Chosen.
é uma figura incrível de como Cristo viveu naquela época. Hoje já tem primeira, segunda, terceira, quarta e a quarta temporada. E esses filmes são marcantes. Mostra como Cristo viveu aqui nessa terra e o que ele veio fazer. Então, qualquer encenação, qualquer expressão de teatro, qualquer expressão artística que traz à memória o que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra por nós, é maravilhoso, é muito bom. Certo. Padre, pastor, aliás, eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui, por conversar, por mostrar como é que é comemorado essa data tão importante, porque eu acredito que a história de Jesus, ela tem uma força, né, de entrega, de amor, de perdão muito grande. Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para o nosso telespectador, né, para os seus fiéis também, que estão assistindo a gente aqui nesse momento. O que eu quero dizer é que a Páscoa é um momento importante e que viva cada dia de maneira que você não se esqueça que Cristo deu a vida dele na cruz, e de maneira que, naquela época vergonhosa, porque só morria na cruz pessoas de alta periculosidade, pessoas que não eram benéficas à sociedade. Então Cristo, quando morreu na cruz, foi mostrando que não há nenhuma pessoa aqui na terra que ele não tenha recebido sobre si os seus pecados. Então eu só quero dizer para todos que nos assistem que Cristo morreu pelos seus pecados também. Então se arrependa e coloque nele a sua confiança, pois ele quer salvar a toda a humanidade. Foi para essa finalidade que ele veio. Pastor Mendes, mais uma vez, muito obrigado. Desejar ao senhor, aos seus fiéis da Igreja Batista, né, uma ótima Semana Santa e até uma próxima oportunidade. Obrigado, uma boa Semana Santa para vocês, uma excelente Semana Santa, inclusive em família, porque a Semana Santa é uma festa em família. Então que Deus continue abençoando vocês. Exatamente.